Olá, seja bem-vindo! Está começando o nosso Caminhos da Bíblia. Nosso encontro mensal onde a gente aprofunda mais da Sagrada Escritura. Quero dar boas-vindas também a ele que nos ensina e nos ajuda também a aprender mais, nosso bispo auxiliar, Dom Anderson Franklin. Seja bem-vindo. Uma alegria mais uma vez estar contigo, Tiago, e com todos os nossos ouvintes da Rádio América e aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, o canal de YouTube da nossa Arquidiocese, nesse ano em que nós estamos refletindo sobre o chamado que o batismo nos propõe de sermos discípulos missionários de Jesus Cristo. Exatamente, a cada mês a gente vai aprofundando mais. Por exemplo, esse mês de junho, nós temos aí um mês cheio de nomes de grandes santos, mas principalmente São Pedro, que é esse pilar da igreja do Anderson. De fato, queremos rezar em comunhão com o nosso Papa Leão, pedindo que Deus o abençoe, confirme o nosso arcebispo Dom Ângelo, bem como todos os bispos espalhados no mundo inteiro, unidos ao Santo Padre o Papa. Na figura de Pedro, nós temos a igreja que professa a fé. Na figura de Pedro, nós temos a igreja que procura o Senhor. Na figura de Pedro, nós temos a igreja que responde aos apelos da evangelização e hoje, confirmados por meio do testemunho do nosso amado Papa, somos convidados a avançar para águas mais profundas, assumindo com toda a alegria o Evangelho como nosso grande tesouro e espalhá-lo como nós temos tentado fazer com o nosso programa. Dom Anderson, e é um convite, né, também que essa reflexão nos faz, por exemplo, acompanhando essa liderança de Pedro, de São Pedro, refletindo no nosso Papa, convite a nós, católicos, a olharmos, a rezarmos junto com o Papa e também sermos obedientes ao que a Igreja nos pede, né? De fato, quando nós olhamos, vamos refletir sobre São Pedro, o diálogo dele com Jesus, os discípulos, a barca, ou seja, vamos ver os desafios que a Igreja no seu início já tinha diante de si, mas que não são diferentes daqueles que nós enfrentamos hoje. Nós hoje, nesse mês de junho, queremos rezar em comunhão com o Papa, pedindo a Deus que o abençoe, ele que recentemente lançou a sua primeira carta encíclica falando sobre inteligência artificial e o desejo de que a humanidade avance e que o avanço tecnológico seja capaz de nos ajudar a anunciar o Evangelho sem perder a humanidade, o rosto humano que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, que Deus abençoe o nosso Papa e que nós, em comunhão com ele, rezando por ele, com ele, caminhemos como a igreja. Nós chamamos o Papa de sucessor de Pedro. Não, e de fato a questão da sucessão apostólica é algo que une todos os bispos aos apóstolos e por isso a palavra de onde está o bispo está a igreja reunida ao redor daquele que é o sucessor dos apóstolos e, de maneira muito especial e particular, por ser o bispo de Roma, o Papa Leão, eleito Papa, ele é eleito bispo daquela igreja, ou seja, de Roma, que preside, que reúne, que congrega todas as igrejas do mundo inteiro na mesma unidade, na mesma comunhão e na mesma missão, em vista de que o mundo possa receber o alegre anúncio do Evangelho, como propunha sempre o nosso querido, amado e saudoso Papa Francisco. Muito bem. Para hoje, nosso bispo auxiliar, Dom Anderson, preparou um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 22 a 33. A gente vai conhecer agora, juntinho com você. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava à distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." Pedro, interpelando-o, disse: "Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem."
Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo: Homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostaram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho muito conhecido por nós, mas eu queria começar, Dom Anderson, um pouquinho antes desse evangelho, acontece um grande milagre, que é o da multiplicação. Mas após o milagre, Jesus se retira para orar, se retira para falar com Deus, mostrando essa intimidade, né? O que significa isso para nós? É interessante notar que Jesus, ele olha para a multidão, como você mesmo disse, com um olhar de compaixão. Ou seja, ele traz para os discípulos uma responsabilidade de distribuir aquilo que tinham para aquela multidão faminta. Aqui já é um grande sinal para a própria igreja que tinha desafios muito concretos no início da pregação do Evangelho. Jesus se coloca no meio dos discípulos, olha para a multidão, tem compaixão, multiplica os pães e alimenta uma grande multidão com aquilo que foi também o empenho dos discípulos de distribuírem o pão multiplicado. Essa atitude de Jesus de logo subir para buscar o Pai é uma atitude recorrente em todos os evangelhos. Jesus, no quarto evangelho, o evangelho de João, diz: Eu e o Pai somos um, ou seja, quem me vê, vê o Pai. E ele, desejoso, inclusive, de comunicar aos seus discípulos esta intimidade profunda com o Pai, que seria o lugar onde seriam abastecidos para realizarem a sua missão. Por isso, os evangelhos são escritos não somente para relatarem aquilo que Jesus realizou com os seus discípulos, mas para mostrarem um itinerário, um caminho que nós, como igreja, somos chamados a trilhar. Há desafios, precisamos hoje nos desdobrar para alimentar uma multidão do pão da palavra, do pão material que muitas vezes falta às famílias, dos direitos, ou seja, a preservação e a defesa da vida em todas as suas etapas é um dever da igreja. Mas nós o faremos quando criarmos laços de intimidade com o Senhor, a exemplo daquilo que Jesus fez com o Pai. Me fez lembrar agora da ação Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória, também esse gesto concreto de alimentar, mas também de congregar o povo unido a essa palavra, né? Exatamente, ou seja, a igreja não é uma organização não governamental, não é um grupo de pessoas que se reúne para fazer o bem. Também, mas as nossas atitudes, ações, o nosso empenho está ancorado na profunda intimidade com o Pai, que nos revela a identidade de filhos e filhas amados seus e que nos convida a, seguindo o seu Filho, nos tornarmos seus discípulos. Ou seja, o coração da nossa atividade, o coração do nosso empenho, o coração da nossa missão está no fato de criarmos laços profundos com o Senhor, por meio dos quais, na oração, na acolhida da palavra, na partilha da comunhão com os irmãos nas comunidades eclesiais, da Eucaristia, sobretudo, nós vamos criando consciência daquilo que de fato somos chamados a ser. Sinais do amor de Deus que se desdobra nas realidades humanas. Mas tudo isso tem uma fonte principal, que é a intimidade com o Pai, por meio do qual nós recebemos tudo aquilo que precisamos oferecer. Dom Anderson, e a gente vai aprendendo a ser missionário. O primeiro, buscar intimidade com o Pai. Sem essa intimidade, nós não vamos conseguir a nossa caminhada fiel junto a Cristo. Mas também se preocupar com a ação social, com quem tem fome, se preocupar com quem precisa de um acolhimento, de um abraço, de uma palavra. Ou seja, a palavra do Senhor vai nos capacitando a sermos esses missionários. A igreja, Tiago, e nossas comunidades eclesiais devem ser espaços como o próprio desejo da igreja, desde
expresso nos evangelhos, nos documentos da igreja, recentemente, ou seja, há mais de 20 anos atrás, o documento de Aparecida fala sobre isso, deve formar discípulos missionários. Não são discípulos e missionários. A palavra é discípulo missionário, ou seja, aquele que, por ter sido batizado e criando consciência profunda do seu batismo, compreende-se filho e filha amada do Pai, chamado a ser discípulo de Cristo, ou seja, segui-lo como mestre. E essa consciência, ela também, ao mesmo tempo, desperta em nós o desejo de oferecermos aquilo que recebemos. Não é o discípulo que está só aos pés do mestre, é o discípulo que, estando aos pés do mestre, compreende a sua missão. É algo, é uma atitude, são duas atitudes que vão juntas. E por isso, sim, os trabalhos, as pastorais sociais, aquilo que está para fora da igreja, essa igreja em saída, ela é fundamentada enquanto atitude de cada um dos cristãos chamados a serem discípulos do Senhor, a partir da acolhida da palavra, da intimidade com o Senhor e com os irmãos, celebração dos sacramentos dentro da vida da igreja, que nos envia para a missão. Nós estamos no caminho da Bíblia, estamos neste mês de junho refletindo a profissão de fé de Pedro. Lembro que esse programa, você que acompanha pela rádio, também pode acompanhar no YouTube da Arquidiocese de Vitória, rever esse programa. Ficou alguma dúvida, reveja e aprenda juntinho com a gente. Continuando o evangelho de hoje, essa reflexão de hoje, os discípulos continuam no barco, mas agora não enfrentam um mar calmo, sereno, mas, pelo contrário, mar revolto, Dom Anderson. De fato, essa imagem é muito significativa. O próprio Papa Francisco a retomou no auge da pandemia, a humanidade dentro de uma barca, no meio do mar revolto da pandemia, das consequências daquele momento, consequências espirituais, consequências humanas, ou seja, todos nós estávamos assolados por essas ondas revoltas da violência daquele tempo. E por isso, os discípulos na barca são um grande sinal para nós, da igreja que deve continuar a sua missão, enfrentando as ondas, o vento contrário, mas na certeza perene de que o Senhor está conosco, como assim prometeu. E assim depois ele fala, né? Não tendes medo, né? Tem desconfiança. É o convite que ele nos faz ali, dando essa certeza. Tem a tempestade, tem as ondas, tem o vento forte, mas eu estou contigo. Por isso que, nesse caso, quando nós lemos este evangelho, nós somos chamados a nos ver no lugar dos discípulos, nós somos chamados a ver a nossa comunidade no lugar da barca e dos discípulos, e nós somos convidados a alargar o horizonte e olharmos ainda a igreja inteira. Ou seja, a igreja carrega o tesouro que é o Evangelho, é o próprio Cristo que morreu por nossos pecados, nos redimiu por meio do seu sangue, nos convida a viver por sua ressurreição uma vida nova, marcada pela luz dos valores do Evangelho como sinais do amor de Deus no mundo e na história. Mas há ventos contrários, há ondas contrárias, ou seja, a igreja, como você mesmo diz, não caminha num mar pacífico e sereno. Muitas vezes nós temos tempestades, e tempestades nas noites profundas da vida de cada um, de nossas famílias, de nossas comunidades da própria igreja. Mas o que nos faz avançar? Os discípulos estavam com medo, de fato, e por isso Jesus se coloca junto deles. A presença do Senhor é uma presença perene, constante, que dá aos discípulos, quando se manifesta e eles reconhecem, a tranquilidade de poderem avançar. Dom Anderson, uma imagem que a gente cria muito quando fala Jesus estava sobre as águas. Ele não estava dentro da água, ele não estava junto à água, ele estava sobre. Né? Isso tem uma mensagem importantíssima para nós nesse momento de tempestade ali. De fato, o texto, a barca e os discípulos, a tempestade e o mestre. Ou seja, são cenas que dialogam entre si e Jesus que caminha sereno sobre aquelas ondas enormes, sobre o vento contrário,
sobre a tempestade que assolava a barca. Ou seja, a força do ressuscitado, a serenidade com a qual ele se aproxima, está dizendo, convidando os discípulos a fixarem o olhar nele, ou seja, a descobrirem a presença de Deus no meio das lutas e tempestades cotidianas. Nós temos tempestades humanas, tempestades familiares, nós temos dificuldades em nossas comunidades, há uma série de dificuldades ao redor de nossa igreja, principalmente numa sociedade marcada ainda por tanta dor e violência. Imaginemos as pessoas que vivem nesses lugares onde as bombas estão caindo do céu sobre suas cabeças. Lá há a igreja de Cristo. Ou seja, como nós vamos entender que nesse momento onde as seguranças nos são roubadas, que o Senhor está conosco, fixando o nosso olhar nele, voltando o nosso olhar para a sua palavra e guardando no coração a certeza de que ele, ao voltar para o Pai, disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E é essa experiência que os discípulos são chamados a fazer. E é exatamente o que Pedro faz, né? Pedro, se és tu o mestre, deixa que eu vá, né? Andando sobre as águas também. Pedro pisa na água, mas com um olhar fixado no mestre. Essa imagem ela é muito significativa, porque a tempestade não parou, o vento não cessou, as ondas não diminuíram. A barca estava assolada, ou seja, sendo sacudida por essa violenta tempestade. Porém, Pedro vai ao encontro do mestre, ou seja, ele o percebe presente. O olhar do discípulo, Pedro, estava voltado para o olhar do mestre, o seu ouvido atento à sua voz, e por isso tudo aquilo que ao redor era terror, violência e mal, perde a sua força, porque Pedro se volta para aquele que o chamou, aquele com o qual Pedro conviveu, aquele que manifestou o amor e a potência divina, aquele que curou os enfermos, multiplicou os pães, ou seja, aquele que se tornou presente de modo tal que o discípulo avança. E enquanto mantinha os seus olhos fixos nos olhos do Mestre, seu ouvido atento à sua voz e o coração unido ao Mestre, ele caminhou. Mas aí depois, como não é tudo tão normal, o Senhor disse, tem bombas, tem muita coisa, tempestade forte, Pedro desvia o olhar. E no desviar o olhar, ele submerge, ele cai. E que não é diferente daquilo que nós fazemos muitas vezes. Ou seja, Pedro tira o foco daquele que o tinha convidado a ir ao seu encontro. Por isso, colocando sua atenção naquilo que está ao redor, perdendo de vista a certeza da presença do Mestre, Pedro cai, afunda. Ou seja, a sua confiança foi tirada do Mestre e o medo instaura-se no coração do discípulo. Ou seja, o mar fundo ali não é só o mar físico que nós conhecemos, é o mar das tribulações, o mar das dificuldades, aquilo que muitas vezes nós falamos, eu estou com água até no pescoço. Até no pescoço, verdade. Ou seja, eu já não aguento mais, eu estou sufocado. Mas quando Pedro tira o olhar do Mestre, essa água que já estava revolta, o mar e o vento, se tornam insuportáveis. É um desafio para nós, ou seja, nós estamos enfrentando, as pessoas dizem, eu mato um leão a cada dia, eu enfrento um mar revolto, eu estou com água no pescoço, mas nosso olhar está voltado para aquele que nos convidou a segui-lo. Nossos ouvidos atentos à sua voz, nosso coração unido ao dele, com a certeza de que tudo posso naquele que me fortalece, como dizia Paulo. Quando eu estou mais fraco, mais frágil, é ali que a potência do amor divino se manifesta. Por isso a experiência de Pedro é uma experiência que toca toda a igreja e me toca e toca a você. Sim. E toca a todos nós. Por isso, voltarmos o olhar para o Mestre, ouvirmos a sua voz, unirmos-nos a Ele de coração para enfrentarmos as lutas diárias. Dom Anderson, uma coisa que me chama muito a atenção, e eu acho muito bonito, é porque Pedro submerge. Submergir, todos nós podemos. É o mais
o mais provável de acontecer é a gente, diante das dificuldades, a gente cair na água. Mas diante daquele momento em que Pedro cai na água, ele grita, ele chama o Senhor ali, né? Ele volta para Cristo e Jesus estende a mão. Essa é uma cena bastante importante, porque, vejam, se nós olharmos a figura de Pedro em todo o percurso do Evangelho, Pedro foi alcançado por Cristo. No quarto Evangelho, nós vemos a negação de Pedro, ou seja, ele nega Cristo. Mas no final do Evangelho, Jesus recupera, estende não a mão, ele estende o coração a Pedro. Pedro, tu me amas, ou seja, tu me amas, tu me amas. E Pedro reconhece a sua fraqueza dizendo, olha, Senhor, tu sabes tudo. Ou seja, inclusive que eu fui capaz de te negar. Tu sabes disso, eu te neguei. Mas, apesar disso, tu sabes também que eu te amo. Ou seja, Pedro, ele não nega a falta de fé. Pedro, ele não nega a dificuldade de ser fiel. Pedro não nega que ele afundou, mas ele volta o seu olhar para o Mestre, ele responde aos apelos do Mestre e ele diz, olha, é possível até que eu faça de novo, mas ao mesmo tempo eu desejo seguir. Então, nesse caso, o que Jesus faz é recuperar aquilo que Pedro tem. E aquilo que Pedro tem serve como profissão de fé, inclusive para toda a comunidade. Ou seja, a atitude de Pedro que afunda, não é só ele que afunda, é toda a comunidade quando perde o olhar, perde a voz ou se afasta da intimidade com o Mestre. A atitude de Pedro, que se dirige para Cristo pedindo, Senhor, socorra-me, é a atitude de todos nós que fazemos o mesmo. E a atitude de Jesus de nos socorrer é aquela que nós vimos retratada na atitude dele com Pedro. E após isso, Pedro volta para o barco e não fica calado. Pedro professa a sua fé, Pedro conta a sua experiência. E esse é o convite que nós também recebemos diante da igreja, de também professar nossa fé, a exemplo de Pedro, contar nossa experiência, nossa intimidade com Cristo. Os discípulos realizam 2 gestos que são fundamentais. O primeiro é de se prostrarem diante do Mestre. O verbo utilizado é um verbo de adoração, ou seja, eles reconhecem em Jesus de Nazaré o Filho eterno do Deus vivente. É diante de Deus que nós estamos e por isso nós o adoramos. Um gesto repetido várias vezes em toda a Bíblia por pessoas que estavam diante de Deus e cobrem o rosto, deitam por terra, adoram e reconhecem a presença do Senhor. Então, ou seja, há um momento de grande adoração, um momento de reconhecimento de que foi Deus que os salvou. E, obviamente, quem estava diante deles era o próprio Jesus Cristo. E depois professam a fé. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ou seja, nesta palavra de Pedro, não é somente Pedro que professa a fé. É toda a comunidade dos discípulos que, reconhecendo que o Senhor os livrou daquela tempestade, das ondas enormes e do vento contrário, é o mesmo que garantirá que eles avancem para águas mais profundas, continuem a sua missão, como a igreja continuou ao longo dos séculos e chega até nós hoje. Nós somos membros da barca de Pedro, nós somos membros da barca da igreja. Nós hoje enfrentamos ondas similares, diferentes, similares, mais difíceis ou do mesmo modo como os discípulos enfrentaram. Por isso a nós cabe a mesma atitude, nos prostrarmos diante do Senhor, voltarmos o nosso olhar para Ele, a cada dia buscarmos a sua voz e, unidos como igreja, assumirmos com a certeza da presença do Senhor conosco a missão. Um evangelho riquíssimo, né? Mas que fica a lição para nós? Buscarmos cada vez mais, falarmos isso ano passado, você voltar a programas, aí você vai poder rever, quando falávamos da intimidade com Deus, né? E quando a gente busca e tem essa intimidade, nós vamos estar de joelhos, diante do Senhor o tempo todo. É claro que vamos submergir diante das dificuldades, porque o nosso olhar ele desvia a algum momento, nossa fé às vezes é fraca, mas se estamos diante do Senhor, com dificuldades, mas diante dele, ele sempre está ali a nos acolher. Claro,
Pedro, é importante que nós olhemos o Evangelho como um todo. Pedro tinha contradições. No mesmo momento que ele dizia, Senhor, eu vou te seguir até o fim da vida, Jesus dizia, cuidado. Depois ele dizia, Senhor, professava nele a fé, mas depois queria que Jesus não sofresse aquilo que sofreu na cruz. Ou seja, quando Jesus fala, afasta-te de mim, porque você não pensa como Deus, e chama até de Satanás, ele não está dizendo, vai para longe, não. Ele está dizendo, vai para trás de mim, ou seja, me siga. Essa expressão é muito importante, porque não é que você vai para longe, não. Coloque-te no lugar de discípulo. Me siga, porque lá na frente te será pedido o mesmo, dar a vida como eu dei. Então vejam que a profissão de fé de Pedro para nós é uma escola. Nós somos membros desta igreja peregrina. Uma igreja que, a exemplo do evangelho de hoje, é essa grande barca chamada a acolher todos indistintamente. O mar no qual nós estamos, muitas vezes se aparece revolto, com ondas contrárias e vento impetuoso. Porém, o que nos faz seguir é a certeza de que o Senhor, que nos chamou, nos formou como seus discípulos e discípulas e nos envia para a missão, nunca nos deixará sozinhos. Nós perceberemos a sua presença à medida em que mantivermos o nosso olhar fixo no seu, à medida em que nós cultivarmos uma escuta atenta da sua palavra e que o nosso coração e unidos entre nós estivermos unidos ao Senhor. Dom Anderson, para a gente encerrar esse programa, não posso deixar de dizer que esse mês de junho nós temos aí, reuniu muitos santos missionários, Santo Antônio, São João Batista, São Paulo, ou seja, parece que o mês de junho guardou para nos ensinar este caminho do discipulado. De fato, por isso, nós começamos a refletir sobre Pedro, mas alargamos para tantos e tantas homens e mulheres que ao longo da história da igreja souberam acolher o chamado, acolher a palavra e traduzir em prática concreta aquilo que receberam. É que Deus nos ajude e que esses santos e santas padroeiros de nossas comunidades e paróquias sejam nossos intercessores, a fim de que todos nós, a exemplo dos discípulos e sobretudo de Pedro e Paulo, possamos voltar o nosso olhar para o Mestre, pedir a Ele um ouvido de discípulo, um coração atento para que unidos como igreja, criando laços de comunhão, possamos enfrentar as lutas cotidianas na certeza de que o Senhor está e estará sempre conosco. Chegamos ao final do nosso programa. Eu queria agradecer ao senhor, Dom Anderson, por esse carinho de pastor com cada um de nós, que transparece Pedro e nos ensina a aproximar cada vez mais da igreja. E não podia deixar de encerrar esse programa sem pedir que o senhor também nos abençoe. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estarmos juntos, de dialogarmos com os nossos rádio-ouvintes, pessoas que estão espalhadas na arquidiocese inteira, Verdade. que escutam a voz do bispo, e dizendo também de um grande abraço que Dom Ângelo Mesário, nosso arcebispo, sempre envia para todos e todas vocês, bem como pelas redes sociais. É uma oportunidade de partilharmos a palavra e refletirmos como igreja que somos em saída, nossa missão e a certeza da companhia do Senhor. E que por intercessão de Pedro e Paulo e os demais santos que celebramos em junho, venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até lá, pessoal.